Como cirurgião plástico, eu vou dar um pouquinho da minha opinião do que eu penso sobre a maratona de cirurgias da Jojo Todinho. Será que ela exagerou? A Jojo Todinho, ela passou por uma sequência importante de procedimento ao longo dos anos. Primeira cirurgia, redução de mamas. A gente tá falando de uma cirurgia que aconteceu em 2019. Depois que ela perdeu cerca de 16 quilos em um único mês, e ela ficou com uma grande flacidez local, ela ainda retirou mais de 3,5 kg de mama em uma cirurgia. Só que, pasmem, apesar dela tirar isso tudo, ela decidiu colocar implantes mamários de cerca de 1 litro. Já coloquei uma prótese de 1 litro. Mas olha só o caso dessa minha prótese de 1 litro. Era uma paciente que tinha uma alteração, uma deformação chamada síndrome de Poland. É uma agenesia, ou seja, não tem a formação de uma estrutura na região peitoral. Pode ser que não forme a mama, pode ser que não forme o músculo peitoral. Então, essa paciente, de um lado, ela era reta, não tinha nada. E do outro, ela tinha uma mama enorme, enorme de grande. E aí eu tive que reduzir a mama grande, reduzir muito, e para compensar e para deixá-las parecidas, foi 1 litro de implante mamário do outro lado, para compensar todo esse volume. Essa prótese, para você ter noção, ela não tinha no estoque da empresa que forneceu a prótese. A gente teve que solicitar ela, pedir por encomenda, fizeram esse implante de 1 litro e a gente colocou nessa paciente. E ficou ótimo, ficou bem parecido as mamas dela, deu certinho. E aí, gente, ela colocou uma prótese de 1 litro em cada mama. Não gosto muito dessa ideia de colocar prótese tão pesada assim. Por quê? Porque eu fico pensando no futuro. Uma prótese tão pesada assim é um peso que vai fazer com que essa mama caia, essa mama despenca. Não importa se essa prótese está na frente do músculo, atrás do músculo, não tem nada que segure uma prótese dessa. Então, em pouco tempo, essa mama vai cair demais. Eu entendo que algumas mulheres gostam de mama mais volumosa, mas eu acho que a gente pode conseguir um pouco mais de volume a custas de posicionamento de implante e melhora de colo mamário. Colo mamário bem projetado, um colo mamário mais evidente, já dá essa sensação de mama que marca, mama que se apresenta. Agora, uma mama grande demais, uma prótese de 1 litro, essa mama ela sai pela lateral, essa mama ela engorda a paciente. Então, eu acho que vai contra o que a gente tem na mente, que é a gente deixar o paciente mais slim, o paciente com a aparência mais saudável, o paciente que aparenta estar num peso mais adequado. Uma situação estética, eu não colocaria uma prótese de 1 litro. Em um caso de reconstrução de mama que eu precisasse, eventualmente, tudo bem, tá tudo certo. Para simetrização de uma mama, são outros 500, mas eu acho que ali a Jojo ela deu uma exageradinha. Depois desse evento, ela fez uma lipoescultura para retirar a gordura das costas e colocou grande parte dessa gordura no bumbum para aumentar volume e ganhar ainda mais projeção. Ela já tinha um bumbum grande antes dessa cirurgia. A gente tem que tomar muito cuidado em relação à cirurgia plástica para a gente não cometer exageros. Eu acho que tudo a gente tem que estar dentro de uma certa harmonia. Então, quando um paciente ele quer ter um bumbum maior, eu respeito isso. E sempre que é possível, eu tento satisfazer esse desejo do paciente. Tudo dentro de uma razoabilidade, mas eu acho que isso é um gosto do paciente. Eu não vejo tanto problema assim. Agora, funciona mais ou menos que nem a prótese mamária. Se eu tenho muito volume nesse bumbum, essa pele distende. Com o passar do tempo, se o paciente emagrece ou com o envelhecimento, a tendência é a gente perder volume de gordura e o bumbum cai, e cai bastante. Coisa que um bumbum menor não sofre tanto. Então, se a gente for pensar a longo prazo, ter um bumbum enorme não é uma ideia inteligente. E aí, gente, olha só, a próxima cirurgia que ela fez foi em 2023, foi uma cirurgia bariátrica. Aqui eu acho show de bola. Essa moça, Jojo, ela chegou a bater 160 quilos. Isso daqui, gente, eu não tô falando de estética, não. Eu tô falando de saúde. Eu tô falando de alteração de pressão, alteração de glicemia. Eu tô falando de impacto nas articulações. Não conseguir desempenhar as atividades diárias da maneira adequada. Depois que ela fez a cirurgia bariátrica, ela já perdeu cerca de 90 quilos. Então, ela já perdeu muito peso depois disso. E isso estabiliza todos aqueles parâmetros sistêmicos que eu comentei. Então aqui a cirurgia bariátrica, uma ou outra pessoa pode até fazer por estética, mas eu garanto para vocês que o paciente que está obeso, a grande maioria deles faz a cirurgia bariátrica não é para ficar mais bonito não, é para ter mais saúde. O paciente ele entende a doença que ele está e ele entende os benefícios que a cirurgia bariátrica vai trazer para ele. Então eu acho que isso foi uma atitude
bem inteligente da parte dela, acho que foi ótimo. E aí a gente tem as consequências da cirurgia bariátrica e da perda maciça de peso, que é a flacidez exuberante de pele pós-operatório tardio. E aí, depois dessa grande perda de peso e grande flacidez de pele, vem as cirurgias reparadoras, que no caso ela fez a abdominoplastia para resolver a flacidez do abdômen, a mastopexia para resolver a flacidez da mama, o lifting de coxas ou cruroplastia para resolver a flacidez nos membros inferiores, nas coxas. Foi uma maratona, hein? Mas eu acho que ela exagerou. Olha, pensando aqui no fim das contas, acho que não. Acho que cada pessoa ela tem que fazer aquilo que ela considera melhor para si, dentro de uma certa razoabilidade, dentro de uma certa segurança. Eu acho que a pessoa ela tem que, no fim das contas, estar bem consigo mesmo. No caso dela, as cirurgias reparadoras foram uma consequência natural de uma perda de peso maciça com uma flacidez exuberante de pele. Então não tinha como a pessoa ir por outro caminho. Esse excesso de pele, ele é super esperado. Na grande maioria das vezes, só uma cirurgia plástica vai corrigir isso. E aqui a gente entra num ponto fundamental. Cirurgia plástica não é método de emagrecimento. Ela apenas trata contorno corporal. Mas em alguns casos, ela pode sim ser indicada antes do emagrecimento, para promover qualidade de vida. Outro exemplo desses é a mamoplastia redutora, que alivia a dor nas costas e diminui o peso nos ombros. Agora, o que eu sempre reforço no meu consultório, o ideal, gente, é realizar a cirurgia plástica no peso mais ideal possível, naquele peso que você já tem desejo ou quer manter ele ao longo da vida. Não é sobre exagerar, é sobre estratégia, sequência e planejamento cirúrgico na sua segurança. E você acha que ela exagerou? Você acha que ela passou do ponto? Comenta aqui embaixo que eu estou super curioso de saber a sua opinião. E por favor, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal, porque você me ajuda muito.